Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo sim. Gente, olha só, vocês têm um caderno de atividades, não tem? Do 360 graus. Professor, não sei, professor, que eu peguei esse negócio de livro esse ano, bem quase agora, praticamente. Tá, olha só, deixa eu perguntar aqui. Isabelle, vocês aí, os outros, a Yuri, João, Guilherme, vocês chegaram a ver um caderno de atividades da 360? Sim, vocês estão com ele aí? Vocês estão com ele aí, gente? Pega para mim isso, por favor. Bruno, olha só. Tem um caderno de atividades, tá? Da 360, porque eu já acabei o livro de redação de vocês. Então, caderno de atividades, e aí agora, até o final do ano, eu vou usar esse caderno. Caderno de atividade, 360 graus. Qual a página, professor? É a página 38. Eu vou abrir aqui. Não, em gramática, a gente vai continuar com o livro normal. Mas em redação, eu já terminei os conteúdos. Então, nós vamos pegar e vamos voltar pelo caderno de atividades. Estão entendendo? Então, olha só, a página. Você já está com ele à mão, Bruno? Esse aqui, gente. Tô. Deixa eu ver se é esse. Se esse aqui é do segundo ano. Só um minuto. Ah, tá. Aqui, é esse mesmo, ó. Coloquem para mim na página 37, por gentileza. Página 37. Nós só vamos falar agora. Isa, você está me ouvindo? Então, olha só. Ô, Ian, você que está chegando agora aí, ó, caderno de atividades, tá? 360. Então, nós vamos para o caderno de atividades 360. Ok, turma? Então, olha só. Vou pegar, vou compartilhar a tela aqui, pra gente, porque nós agora só vamos falar do Enem, né? Então, nós vamos focar nas redações voltadas para o Enem e para o vestibular. Tudo bem, turma? Quando a gente voltar, quando as aulas começarem, Olivia, eu estou falando aqui para os seus colegas que eu terminei o livro de redação, né, do livro normal. Gramática não, gramática ainda a gente está com uns 2 ou uns 3 capítulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, em redação, a gente vai pegar o caderno de atividades. Lembra que quando sua mãe comprou a coleção, veio um caderno de atividades, 360 graus? Gente, eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando. Sim, então olha só, esse caderno de atividades, Olivia, nós vamos fazer agora nas nossas aulas de redação. Eu ainda nem falei com as minhas coordenadoras, mas a gente vai fazer em redação no primeiro ano, tá? Então, olha só, então nós vamos falar dos temas que foram recorrentes do Enem. Isso é muito bacana, gente. Porque aí eu vou dar uma estrutura para vocês, né? Como que se escreve bonitinho, os macetes. Só um minuto. Gente, eu vou. Me dê um minuto, um minuto. Hello. Ô, Giovana, bom dia. Eu estou falando aqui com eles que eu acabei o livro 360 graus em redação. Gramática não, gramática ainda tem conteúdo. E eu estou pedindo para que vocês peguem o caderno de atividades 360 graus, que veio em coleções de todas as matérias, eu tenho certeza disso, para eu poder trabalhar as redações do Enem e futuramente dos vestibulares com vocês, tá?
Então, olha só, turma. Ó, nós vamos começar com um tema, gente, que foi super polêmico, né? Que foi a publicidade infantil. Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram, turma, mais ou menos disso, desse tema? Oi, primeiro ano. Coloca um joinha se lembram. Se não lembram, não coloca nada. Pois bem, teve esse tema uma vez no Enem, há uns 4, 5 anos atrás, eu não me lembro bem, não deve passar disso, e causou uma polêmica no Brasil ao falar de publicidade infantil. Porque olha só, gente, o que acontece? Quando as pessoas vão escrever uma redação no Enem, Isa, você está prestando atenção no que eu estou falando? Isabelle, você está prestando... Quando as pessoas vão escrever uma redação no Enem, o que elas chegam e falam assim, ó, para a pessoa, para outra, para o pai, para a mãe, para o professor. Ah, como é que eu vou escrever sobre uma coisa que eu não sei? Gente, isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque no Enem vão ter os textos motivadores. No Enem tem, e até na UERJ, na UFRJ, no vestibular, tem os textos motivadores. Qualquer faculdade. Qual é a função do texto motivador? Como o nome já diz, é te motivar a escrever. Então, ali vai conter informações. Geralmente vem uma charge, ou vem uma fotografia, ou vem um texto, realmente um texto informativo, vem uma poesia. Ou seja, vem mecanismo para que todos vocês tenham conhecimento sobre o que vocês irão argumentar. Alguma dúvida até aqui? Então, gente, essa desculpa não cola. Ah, caiu um texto lá no Enem e eu tirei nota baixa porque eu não sabia falar sobre. Gente, o que nós temos que aprender numa aula de redação é ter técnica. Técnica, técnica. Quando nós temos técnica, nós escrevemos sobre qualquer coisa. Nós temos que adquirir técnica. Então, olha só, exemplo. Vocês querem ver uma coisa? Ó, vamos pegar escola de samba, Imperatriz Leopoldinense. Vocês já ouviram falar da Imperatriz Leopoldinense? De uma carnavalesca chamada Rosa Guimarães. Essa mulher, os desfiles da Imperatriz, quando ela era da Imperatriz Leopoldinense, eram impecáveis. Não empolgavam, não empolgava, mas eram impecáveis. Por quê? Porque ela tinha técnica, ela sabia como colocar harmonia, o adereço tal, a fantasia tal. Ela estudava, ela era socióloga, ela é socióloga, então ela estudava muito sobre aquele enredo e saía aquela coisa maravilhosa. Aí todo mundo, Mangueira, 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 Mangueira. Com o tempo, a Mangueira aprendeu a fazer carnaval, fazer técnica, ela adquiriu técnica. Só que eu quero que vocês entendam que uma escola de samba, para ser campeã, ela não basta empolgar, ela tem que ser perfeita, ela tem que ter técnica. Mesma coisa é a redação. A redação, você precisa ter técnica, você não precisa escrever palavras difíceis, você tem que escrever palavras simples, palavras que você tem domínio, que você tenha domínio. Porque aí você está adquirindo técnica, ter pontuação. Isso é as palavras-chave que vão formar cada parágrafo. Estudar as conjunções coordenativas conclusivas, que servem para o último parágrafo da conclusão. Então é isso, turma, que eu quero que vocês entendam. Aparentemente é uma coisa bem simples, né? Em primeiro ano. Vocês estão achando que porque eu não estou online, quando a gente voltar, eu vou colocar vocês para escreverem, não? Vocês se enganam, hein? É porque tem 2 alunas minhas só que estão escrevendo, né? Então, olha só. Aqui, turma. Olha como que começa. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos... Tem sempre isso, ó. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, escreva um texto dissertativo ou argumentativo em norma padrão.
Gente, não pode gíria da língua portuguesa sobre o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Aí nessa hora, né, gente, vem aquela imagem da Nazaré pensativa, a Nazaré cheia de fórmula na minha cabeça, você... Aí tem os textos motivadores, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Ó, ó como começa, gente. Faz uma introdução. Ó, aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil emitida pelo Conselho Nacional de Direito das Crianças e do Adolescente, o CONANDA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que tem a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, e que utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras como temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenha apelo às crianças. Então, ou seja, gente, aquilo que o Raul Gil faz com as crianças, né? Vai no programa cantar, vai no programa dançar, estava sendo considerado abusivo, era publicidade. Isso era uma apelação ao universo infantil. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do CONANDA para legislar sobre publicidade para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disso, defendem que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional e da autorregulamentação publicitária já seria de forma a controlar e evitar abusos. Gente, como é que se explica a Sandy e o Júnior? Estão entendendo a analogia? Né? A Sandy e o Júnior sempre trabalharam desde crianças. Certo? Tinha um grupo chamado Trem da Alegria. Lembra desse grupo? Cola o teu desenho no meu, pra ver se cola. Cola o seu retrato no meu e me namora comigo nessa dança. Um sonho de criança e o meu coração cola no seu, pra ver se cola. Cola o teu desenho no meu, pra ver se cola. Era lindo. A mamãe de vocês conhecem isso, gente. Porque as mães de vocês devem estar com a mesma idade do professor aqui de vocês. Todo mundo dançava, todo mundo era feliz. Aí começou essa palhaçada. É melhor Legião Urbana, né, Lívia? Então, olha só. Agora, turma, aqui no caso, a publicidade para as crianças no mundo. Então, olha só, gente. Então, aqui nós temos um outro texto, né? No caso, nós temos um quadro, né? Um infográfico, né? Então, ó, nós temos Quebec, no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, França, Itália, Brasil, Titilelê, Noruega, Suécia, Dinamarca, Bélgica e Coreia do Sul, Austrália. Então, aqui está tendo uma legenda, né? Autorregulamentação, não há leis nacionais, o setor cria normas e faz acordos com o governo, alerta, né? Mensagens recomendam o consumo moderado de alimentação saudável, que seria o caso de nenhuma, né? Não, sim, do Chile. Chile, França. Aí depois o dedinho, proibição parcial, né? Comerciais são proibidos em certos horários ou para determinadas faixas etárias. Aqui, no caso, seria no Reino Unido, na Irlanda, na Suécia, na Dinamarca, na Bélgica, na Coreia do Sul, na Itália, no Chile. Personagens famosos e personagens de desenho não podem aparecer nos anúncios de alimentos infantis. Olha isso, gente. Proibido. Não é permitido nenhum tipo de publicidade para crianças.
Ah, gente, no Canadá não é permitido. Ao Brasil, não há leis nacionais. O setor cria normas e faz acordos com o governo. Estão vendo como que é? Com esse infográfico, turma, vocês já se informam sobre alguns lugares, né? Então, ó, nós tivemos o texto 1, que era um texto extremamente conceitual, informativo. Já o texto 2 vem um infográfico, no caso seria curiosidades, que vai te motivar a escrever o seu texto. Turma, estão entendendo como que funciona? E vem um terceiro texto, que é, ó, precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos, só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesmo e com o mundo. Turma, tem um viés que eu vou influenciar. Exemplo, se eu colocar uma personagem muito interessante, que tenha um poder sobre as crianças, eu vou fazer com que a criança seja influenciada. Mãe, 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 eu quero aquele brinquedo porque foi o... Foi quem, gente? O Homem-Aranha, eu não sei, quem é uma personagem infantil agora que tem alta e meu sobrinho já passou essa fase. Mãe, 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 eu quero aquele personagem tal, 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 porque aquele brinquedo, porque o desenho, sei lá, me ajudem aí, gente, uma personagem. Ladybug. Falando do Lucas Neto. Ladybug já é velha, né? Quem, Isa? Falando do Lucas Neto. Lucas Neto, Lucas Neto. Porque o Lucas Neto tá fazendo a propaganda. A Peppa Pig já tá velha, mano, eu acho. Porque o Peppa Pig. Na Clara, meu sobrinho era baby na Peppa Pig. Meu sobrinho tá com 10 anos. Ele assistia Peppa Pig com 5, com 4, sei lá. E aí, turma, o Lucas Neto. Ai, mãe, eu quero aquela salsicha porque o Lucas Neto tá comprando o cachorro-quente, fica mais gostoso. Estão ouvindo? Aí a criança já vai ficar enchendo a paciência da mãe, né, para poder comprar, porque a tal da personagem estava divulgando o produto. Estão compreendendo, turma, como funciona? Bem bacana, né? Quer dizer, bem bacana a construção da questão, né? Porque isso não tem nada de bacana, né? Deixa eu ver aqui agora. Aí, olha só, turma. Vamos para o número 2 aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que é para ser feito no número 2? Agora nós estamos na página 40, né? Então, olha só, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Calma aí, só um minuto, turma. Só um minutinho. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes, com base nos conhecimentos construídos ao longo redige um texto dissertativo, argumentativo em norma padrão. Turma, vamos fazer junto? O que vocês acham? Hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em exemplos, né, de candidatos, para a gente poder ver o que pode e o que não pode, né? Exemplos de redações do Enem sobre publicidade infantil. Foi em 2014, gente, viu? Tem 6 anos. Eu falei que não passava de 5, né? Já tem 6 anos isso. Nossa, o tempo voa.
Olha só, gente. Vocês viram que foram aqueles temas. Turma, vocês estão vendo alguma coisa? Estou compartilhando, não, né? Eu nem sei onde vocês estão. Oi. Turma, eu não estava compartilhando, né? Vocês não estão conseguindo ver, né? Vou compartilhar aqui redações de candidatos. Agora sim, né? Ó, ao título, Criança, Futuro Consumidor. Olha como ela começa, gente. A propaganda é a principal arma das grandes empresas, disseminada em depois. Ela leu os textos motivadores e, com isso, ela começou a escrever um texto a partir do que nós lemos agora. Aí olha como que ela fez. A propaganda é a principal arma das grandes empresas, disseminada em todos os meios de comunicação. A ampla visibilidade publicitária atinge seu principal objetivo: expor um produto e explicar sua respectiva função. No entanto, essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos, que transformam em sinônimos o prazer e a compra, atingindo principalmente as crianças. As habilidades publicitárias são poderosas. O uso de ídolos infantis, desenhos animados e trilhas sonoras induzem a criança a relacionar seus gostos e vários produtos. Dessa maneira, as indústrias acabam compartilhando seus espaços, como exemplo, as bonecas Monster High, fazendo propaganda para o fast food McDonald's. A falta de... gente, olha isso. Aqui, olha como que essa menina foi esperta. Ela falou da questão do McLanche feliz. Vá comer um hambúrguer, porque você é o McDonald's, já é uma coisa prazerosa, né? Porque é gostoso. E além de você comer aquela coisa gostosa, você ainda vai ganhar, sei lá, o brinde do McLanche feliz. Gente, quantas vezes vocês não foram ao McDonald's para pegar o brinde? Me contem. Vocês estavam mais preocupados com o brinde do que com a comida. Nunca aconteceu isso com vocês, turma? Eu peguei uma fase do McLanche feliz, aí depois eu já não queria mais, porque eu queria comer muito. Eu queria Big Mac, eu queria quarteirão, eu queria cheddar McMelt. Ana Clara, você gosta de ir ao McDonald's para colecionar os brindes? Ana Clara tá demais hoje, né, Isa? Ana Clara, você tá bem ou já é que você tá animada para as férias? Fala pro seu professor querido. Gente, sabe o que eu fiz com o sexto ano? Eu coloquei uma música no final da aula e comecei a dançar com eles. Aí as mães ativaram o vídeo e começaram a dançar comigo. Eu coloquei boné, óculos escuro. Vocês não têm noção do que eu fiz com o sexto ano. Eu pintei com o sexto ano. Então, olha só, gente, essa menina aqui, ela foi muito esperta, né? Ela falou do Monster High, das bonecas Monster High, fazendo propaganda para o fast food McDonald's. A falta de discussão sobre o assunto é evidenciada pelas opiniões distintas dos países. Conforme a OMS do Reino Unido, há leis que limitam a publicidade. Vocês estão vendo, gente? Ela pegou dados que estavam falando dos países. Lembra aquele infográfico? Ó, olha como que a menina usou de uma maneira primorosa. Que limitam a publicidade para as crianças, como a que proíbe parcialmente. Gente, vejam que o travessão, ela colocou o travessão como vírgula. Vocês estão vendo isso? Vocês repararam? Em primeiro ano, ela não coloca vírgula, Isa, ela coloca travessão. Então, olha só. Isabelle, que gosta de escrever aí, né? E os meus alunos prestem atenção. Se você colocar o travessão no lugar da vírgula, vai fazer com que o seu texto fique mais formal
vai fazer com que o seu texto fique mais elegante, no caso, em uma dissertação ou em clássicos de literatura. Exemplo, os livros de literatura, quando nós lemos. Vocês têm a disciplina de literatura com a professora Camila. Às vezes, quando vocês leem um livro, vocês vão ter contato com os travessões. Já perceberam isso, hein, Isa? Já percebeu isso? Isso vai fazer com que o seu texto fique mais elegante, fique mais eloquente, fique mais garboso, mais formal. Então, exemplo, o professor do Enem, ele nunca te viu. Né? Vá que, de repente, seja o professor Ronaldo, 2 corretores. Aí vamos dizer que ele nunca te viu. Ele vai ver você escrevendo o texto, você vai colocar uma travessão como vírgula, você já vai ficar queridinho do professor de português. Porque nós somos frescos, nós somos enjoados. Isabelle, sua mãe é professora de língua portuguesa. Nós somos insuportáveis nesse quesito. Então, vocês estão entendendo mais ou menos como que seria? O professor de português ele já vai te olhar com os outros olhos. Ele vai assim, opa, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Porque, gente, é aquilo que eu falei no 9º ano da Sulacap. Ontem eu falei assim, um aluno chegou para mim e falou assim, professor, eu amo o senhor, mas eu quero fazer engenharia. Eu falei assim, não entendi. Não, eu quero dizer que eu amo o senhor, mas eu vou fazer engenharia. Continuo não entendendo. A primeira prova que cai, gente, é a prova de português. Então não tem como fugir de português. Você vai fazer matemática, você vai fazer a prova de português, porque você vai fazer um vestibular. Não só português, como todas as matérias. Só que a primeira é português. Você vai para o Enem, tem a redação. Você vai para o vestibular, tem a redação. Então, não tem como fugir. Coloquem isso na sua cabecinha. Coloca isso na sua cabecinha. Meu Deus do céu. Coisa simples. Ana Clara, você está bem ou isso já é período de férias? Ó, então, o travessão. E aqui, personagens famosos não podem aparecer em propagandas de alimentos infantis. Já no Brasil, olha isso, gente, já no Brasil, ela fez comparação da Inglaterra com o Brasil. Vocês vejam, ela não falou de todos os países, mas vocês estão vendo como que ela se motivou a escrever? Já no Brasil, a autorregulamentação na qual o setor publicitário cria normas e as acorda com o governo sem legislação específica. Professor, isso é cópia? Não, isso não é cópia. A relação entre pais, filhos e seu consumo se torna conflituosa. As crianças perdem a noção do limite que lhes é tirada pela mídia quando a mesma reproduz que tudo é possível. Como forma de solucionar esse conflito, o governo federal pode criar leis rígidas que restringam a publicidade de bens não duráveis para crianças. Além disso, as escolas poderiam proporcionar oficinas chamadas de consumidor consciente, em que diferenciam consumo e consumismo, ressaltando a real utilidade e a durabilidade dos produtos com a distribuição de cartilhas didáticas, introduzindo os direitos do consumidor. Esse trabalho seria efetivo aliado ao diálogo com os pais. Sérgio Buarque de Holanda constatou que o primeiro é suscetível a influências estrangeiras e a publicidade atual é a consequência direta da globalização. Por conseguinte, é preciso que as crianças, desde pequenas, saibam diferenciar o útil do fútil, sendo preparados para analisar informações advindas do exterior no momento em que observarem as propagandas. Então, aqui, ó, gente, Giovana Lazarete Segar, Rio Grande do Sul. Foi uma aluna do Rio Grande do Sul, uma aluna gaúcha. Turma, estão percebendo como que se escreve? Olha só, ela copiou. Vocês acham que ela copiou? Gente, isso aqui é Ana Clara ainda com McDonald's. Se deixar até hoje, não, Isabelle, kkk, Ana Clara, kkk. Isabelle, eu na vida, kkkk. Ana Clara, kkkk. Lívia, kkk, são os surtos diários. Isabelle se inspirou, na verdade. Exatamente, Isa. A menina, ela inspirou-se na redação e escreveu. Vocês acham que ela sabia tudo sobre isso? Me falem. Vocês acham que ela sabia sobre o conteúdo?
Ah, olha só, eu vou estudar hoje o quê? Sei lá, publicidade infantil. O que você vai falar hoje, Yuri? Sei lá, eu vou falar sobre os alimentos orgânicos. Gente, caiu alimentos orgânicos na prova do Enem. Meu Deus! Os textos motivadores estarão lá. Então, é o que eu falei, vocês precisam da técnica. Vocês viram como ela usou bem a técnica, gente? Eu daria 100 para essa menina, eu daria 1000 para ela. Ó. Agora, olha só, o título de uma era Criança, futuro consumidor. Olha o título do outro aqui da outra, eu não sei, né? Se é menino ou se é menina. É um menino, é o Carlos Eduardo. O verdadeiro preço de um brinquedo. Aqui, do Eduardo, eu já não gostei, gente, porque ele começou, é comum vermos. É comum vermos. Porque vermos está dando particularidade, pessoalidade a uma dissertação. Uma dissertação você tem que ser neutro. Então, quando ele fala assim, é comum vermos comerciais, é melhor ele colocar assim, é comum se ver, é comum ver, né? É comum ver comerciais direcionados ao público infantil. Com a existência de personagens famosos, músicas para as crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Embora ele escreveu em primeira pessoa, eu, Ronaldo, não aprovo, não acho interessante, porque foge à proposta de uma dissertação, ele está dando pessoalidade. O primeiro parágrafo, turma, é introdução, né? Então, o primeiro parágrafo é introdutório. Então, olha só, turma, como que são os parágrafos de uma dissertação, né? Os parágrafos de uma dissertação, o primeiro, gente, é introdução. Tem que ter introdução. Depois nós temos o desenvolvimento. Estão lembrando disso mais ou menos do ano passado? E nós temos a conclusão. Gente, eu acho assim, que para começar, você pode fazer uma dissertação com 3 parágrafos. Geralmente o Enem pede, eu não lembro, eu acho que é de 25 a 30 linhas, eu não lembro, é 25 a 30 linhas. Você pode escrever essas 25 a 30 linhas em 3 parágrafos. Porque se você escrever outro parágrafo, você muda de assunto. Se você tiver domínio, tudo bem, 2, no máximo 3 parágrafos no desenvolvimento. Então, vou até colocar aqui, para vocês entenderem mais ou menos o número certo de parágrafos, para depois vocês não ficarem feitos loucos, né? Então, o desenvolvimento, a gente coloca, para vocês terem ideia, 1 a 3 parágrafos. A conclusão, turma, 1 parágrafo, né? Não tem necessidade de você colocar não sei quantos parágrafos numa conclusão, né? Até porque eu ia rir da cara de vocês. Porque nem professor de português faz isso. Então, ó. E, turma, no caso, a própria introdução... Só um minuto aqui, tá? Que eu estou colocando aqui. Para ficar mais fácil para vocês terem uma noção, para não ficarem perdidos no meio do campo. 1 parágrafo, tá? Então, a gente faz a introdução com 1 parágrafo, o desenvolvimento de 1 a 3 parágrafos. Eu sugiro que vocês façam 1 parágrafo, não ficar perdido, e a conclusão, 1 parágrafo. Então, aqui no caso, turma, só, turma, que essas redações aqui todas foram as notas boas, máxima, né? Eu acredito que aqui o professor que corrigiu deve ter passado despercebido, né? A quem duvide da capacidade de convencer... Eu estou no segundo parágrafo agora, ó. Olha que bacana, gente. A quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por dar o curso da história. A imprensa no século XVIII, ó, ele está falando de fatos históricos. Por que isso é importante, turma?
Em uma dissertação, nós temos que lembrar da Jaqueline e do Roniel, porque em uma dissertação é importante citações históricas e científicas. Turma, quando eu falo científicas, eu estou colocando todos os professores de vocês de ciências no meio. O que seriam ciências? Biologia, física, química. Então, todos esses professores que dão aulas para vocês de ciências, né? Física é ciência, biologia é ciência, química é ciência. Todos esses camaradas aí vão entrar na questão Todos esses professores, desculpem, vão entrar na questão da construção do seu contexto. Então, aqui ele fala de história. A imprensa no século XVIII disseminou as ideias iluministas. Olha isso, iluminismo. E foi uma das causas da queda do absolutismo. Olha isso. Já não gostei que o absolutismo está com A minúsculo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão, enfeitados por músicas temáticas, as cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Então, uma manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Gente, vocês sabiam que se uma criança não tem um brinquedo que está na moda, que todo mundo tem, essa criança ela é excluída de um grupo? Vocês sabiam que isso existe? Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Fica clara, portanto, olha aqui, portanto, coordenada conclusiva, a necessidade, na conclusão, último parágrafo. A conclusão é sempre o último parágrafo. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensiva e responsável. Ela está falando ainda, gente, que o professor ele precisa fazer com que os alunos tenham um esclarecimento sobre isso, porque senão o aluno vai ser um alienado. Ele ainda coloca, ele transfere a responsabilidade para o professor, e está certo. Porque se o professor não fizer com que vocês raciocinem, quem é que vai fazer? O WhatsApp, né? Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária. Em escola, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Turma, eu não vou passar trabalho para casa, porque nós estamos entrando em férias, né? Nós vamos continuar quando nós voltarmos sobre esse tema de produção. Turma, está faltando 1 minuto para acabar a aula. Descansem, tá? Se desliguem de escola, tá? Desliguem um pouquinho da escola. Façam coisas que te dão prazer, leiam textos que vocês curtam, sei lá, joguem, curtam a família de vocês. Estão entendendo? Busquem um pouco o eu de vocês mesmo, tá? Conversem com vocês. Dormir, né, Ana? Ir ao McDonald's para pegar brinde. Ouçam música, dancem, tá? Tudo de bom para vocês aí. Boas férias, tá bom? Fiquem com Deus, tá, turma? Bom descanso. Tchau!